Existe um certo clamor até pela torcida do Flamengo, parte dela pela contratação de um centroavante. Não, tem que contratar um centroavante, não tem jeito, até parece que o Flamengo não tem o melhor centroavante da América do Sul, Pedro. A fase não é boa, evidentemente, o jogador teve lesões no final da temporada passada, mas daí a acreditar que o Pedro não é um grande atacante, um grande goleador, vai a distância muito grande. Mas nesse cenário e também pela falta de um reserva, ainda mais agora que o Juninho foi embora, que era o único centroavante além dele no elenco, surge realmente essa necessidade. Vamos explicar um pouquinho mais do porquê de o Flamengo não ter contratado um centroavante. Veja bem, não será uma questão de opinião a priori, mas informação para você entender. E também vamos falar um pouco sobre essa tentativa de criar uma narrativa de que a torcida do Flamengo vaiou o time contra o Inter, o que aconteceu nos momentos certos, e de que a torcida do Corinthians, que fez um grande espetáculo no domingo em Brasília, não vai o time. Isso não é verdade. Tudo isso vamos explicar, vamos falar aqui nesse vídeo que tem o apoio na GoCase. Na GoCase você tem a oportunidade de comprar produtos licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro. Inclusive o copo Vibe que você está vendo aí, ó, que é um copo sensacional que armazena o líquido gelado por 4 horas. O preço promocional, você está pagando cerca de R$100 pelo copo Vibe. São vários modelos dos principais times do Brasil. Você vê aí modelos do Flamengo. Esse Ninguém Morre Nos Devendo é o grande sucesso do momento, que os torcedores do Flamengo estão comprando bastante. Aproveite e garante o seu. E também existem outros com motivos diversos. Também, por exemplo, franquias como da Marvel, né, dos super-heróis, e séries como Stranger Things. E todos podem ter, como você vê aí, o nome da pessoa. Então você pode até presentear colocando o nome da pessoa num copo como esse. Repito, armazenam o líquido gelado por até 4 horas. E é um produto muito bacana, um copo especialíssimo, um copo térmico muito bacana, eu uso sempre. E você pode usar o cupom GOMAURO pagando com desconto, evidentemente, todos os produtos no site da GoCase, que você acessa no link no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está em sua tela. A GoCase, nosso parceiro, que apoia o nosso jornalismo. Gente, primeiro eu vou falar sobre a questão do centroavante. Centroavante do Flamengo. O Flamengo tentou de todas as maneiras o Caio Jorge. Por que fez essas tentativas tão insistentes? Porque o Caio Jorge é um atacante de características que agradam o técnico Felipe Luiz no departamento de futebol. E são características que o diferem de Pedro. Pedro, homem mais de referência, pivô, presença de área. Caio Jorge, mais mobilidade, ataca os espaços, como dizem hoje os analistas táticos, né? Ou seja, jogador que corre nos espaços, os preenche, se apresenta, se movimenta mais para arrematar, dar um passe, ocupá-los, marca a saída de bola adversária com muito vigor. Então, um jogador jovem com características que agradam o departamento de futebol. O Flamengo tentou contratá-lo não só por isso, mas também por ser um jogador que atua no Brasil. E, como já expliquei em outras ocasiões aqui no canal, quando você contrata um jogador no exterior, você paga 21% de impostos, de taxas, fora comissões. Então, você gasta menos em tarifas, em taxas, se você contrata um jogador do futebol brasileiro. Então, aqueles 30 milhões oferecidos pelo Caio Jorge, no final sairiam mais em conta do que 29 milhões, por exemplo, por um atacante que atua lá fora, qual foi o valor aproximado que o West Ham United pagou a Lazio pelo Tati Castellanos, que é um jogador que o Flamengo queria e que pode até voltar à pauta na janela do meio do ano, como eu já falei várias vezes, porque ele está agora no West Ham, que poderá ser rebaixado, está na zona do rebaixamento da Premier League, e se for rebaixado, os jogadores desse time terão redução salarial de 50%. E será que ele vai querer jogar a segunda divisão? Talvez aí ele prefira vir para a América do Sul, que ele não queria, e por isso o Flamengo, nessa janela que ainda está aberta aqui para o Brasil, vai até o dia 3 de março, o Flamengo não tentou dessa vez, tentou no ano passado. Mas enfim, aí você pode falar, poxa, não dá para ter um outro centroavante de outra característica, mesmo que seja parecido com o Pedro, mas que seja um centroavante, porque o Pedro pode estar em uma fase machucado, suspenso, tendo que ser preservado pela sequência de jogos, e aí você tem que ter um centroavante, fica improvisando Plata, improvisando Bruno Henrique, pois é. O que eu apurei? O Felipe Luiz quer um centroavante com características diferentes. E aí, até que ponto seria interessante contratar um outro jogador e não ser escalado? O Juninho não era escalado. E olha que o Juninho tinha as características mais próximas daquilo que se espera desse centroavante. Talvez tecnicamente, né, ele não correspondesse, mas o perfil era mais na linha daquilo que eles querem, jogador de muita movimentação. Então, do que adianta contratar? Com isso, a tendência hoje é que o Flamengo deixe para contratar no meio do ano um jogador com essa característica, com essas características, caso apareça. Inclusive na coletiva, depois do empate com o Internacional, o próprio Felipe Luiz falou
jogadores que a gente tenta contratar não querem vir para o Brasil. É verdade, jogadores que estão no exterior e estão satisfeitos, ganhando mais ou disputando campeonatos de maior visibilidade e nesse momento não querem jogar na América do Sul. É um desafio, mas há de se procurar o jogador que preencha esses pré-requisitos e eu acho que nesse cenário o Flamengo poderia tentar, mesmo por empréstimo ou algum jogador que está livre no mercado, que seja um homem de área, que compunha um elenco para ser uma opção. Se no meio do ano contratar mais um centroavante com outra característica, você fica com 3. Tem muito jogo. E aí você tem uma opção para entrar durante o jogo, para substituir o Pedro quando o Pedro não estiver bem, para jogar junto com esse outro atacante que viria no meio do ano, eventualmente. Não sei por que não buscar, ainda mais agora que saiu o Juninho, saiu o Michael, aliviando um pouco a folha de pagamento, né? Poderiam tentar. Mas isso é um ponto de vista, né? E aí vem até às vezes críticas ao departamento de observação, de scout do clube, mas se procura, acha, mas não é o perfil que eles querem, e os que são apontados não querem vir, é meio difícil, né? Eu acho que o Felipe poderia ser mais flexível com relação a isso, se ele estiver de fato sendo muito, digamos assim, rigoroso na ideia de ter um atacante diferente do Pedro. Eu acho que nessa altura é melhor, entre ter Bruno Henrique improvisado, Plata improvisado, ou seja, sei lá quem, seria melhor ter um outro centroavante, mesmo que as características sejam até um cara mais fixo do que o Pedro, mas que seja de área, para você usar em cenários específicos, em momentos específicos. É como eu penso. Formação de elenco, diversidade de jogadores é muito bom, mas às vezes você vai ter caras que são mais ou menos parecidos, mas que na ausência de um, o outro pode substituir por alguma razão. Outro assunto desse vídeo é essa história de que a torcida do Flamengo vaiou nas horas corretas contra o Internacional. No intervalo, insatisfeita com a atuação na primeira etapa, foi muito fraca, e ao final do jogo, que foi péssimo, o pior jogo do Flamengo, desses 4 que o Flamengo não conseguiu vencer. Contra o Fluminense, o Flamengo perdeu, mas o jogo foi mais igual, teve momentos de domínio dos dois, né? E foi o primeiro jogo ali, dentro do planejamento que deveriam jogar os jogadores do profissional. Acabou sendo o segundo porque teve o jogo do Vasco. Esse foi com vitória e muitos elogios. Depois veio a derrota para o São Paulo. No primeiro tempo foi bom, poderia ter matado o jogo. No segundo o time foi um pouco, até um pouco soberbo, como se ganhasse a qualquer momento, fez 1-0, tomou uma virada. Jogou muito mal o segundo tempo, mas no primeiro tempo acho que deu para salvar. Poderia ter resolvido o jogo ali. Quanto ao Corinthians, no primeiro tempo o Flamengo não foi bem, tá? Até o gol, até dominou boa parte da partida, e no segundo tempo, com um homem a menos, diante da expulsão de Carrascal, da maneira que aconteceu, sem que o técnico pudesse preparar o time com menos um para o segundo tempo, mesmo o lance que gerou a expulsão tendo sido na primeira etapa. Eu acho que o Flamengo fez um bom segundo tempo nas circunstâncias e poderia ter empatado o jogo, mesmo com um homem a menos. Teve chance clara com o Paquetá e bola na trave, poderia ter chegado ao gol. Mas, enfim, não foi um desastre, na minha opinião, a atuação. Foi abaixo, mas não foi um desastre. Essa agora, com o Inter, foi ruim o tempo todo. E o próprio técnico do Flamengo, Felipe Luiz, admitiu na coletiva que o time esteve mais próximo da derrota do que da vitória, e eu concordo. Time muito exposto, vulnerável, concedendo chances ao adversário. Achei muito ruim mesmo a atuação do Flamengo nesse jogo. E a torcida vaiou ao final. Gente, a torcida tem que vaiar. É a maneira civilizada, sem agressão, que o torcedor tem para manifestar a sua insatisfação. E por mais que o torcedor possa entender que é o início de temporada, que essa fase pode passar, eu acho que ela vai passar, ele pode vaiar e deve vaiar. E aí surge aquela história, a torcida do Corinthians não vai. Depois do belíssimo espetáculo que os corintianos fizeram, super mobilizados no jogo de domingo, tem uma série de situações. O corintiano não tem a oportunidade de ir para um estádio com 2 torcidas. Não tem. Há quantos anos isso não acontecia? 2 torcidas dividindo. Então se mobilizaram para isso. As organizadas do Corinthians, de São Paulo em geral, do estado de São Paulo, do time de São Paulo, são muito mais estruturadas que as do Rio, com grande capacidade de mobilização de viagem, né? E o clube muitas vezes apoia, o que eu acho corretíssimo. Então se mobilizaram, eram cerca de 9, 10 mil torcedores organizados, engajados ali, muitos ônibus, quase 200 ônibus, sensacional. Parabéns à torcida do Corinthians. Mas você não pode comparar a torcida do Corinthians mobilizada com a torcida do Flamengo, que estava ali, que é uma torcida local. Como se o jogo fosse em Londrina, o torcedor do Corinthians em Londrina, onde o Corinthians tem muita torcida, no norte do Paraná, é diferente do cara da organizada que é de São Paulo. Isso é uma obviedade, qualquer um que entende o mínimo de arquibancada sabe disso. Mas estão aproveitando, tem gente aproveitando esse episódio para tentar caracterizar a torcida do Corinthians como modelo de apoio e a do Flamengo ao contrário. Isso é uma grande falácia, até uma sacanagem. E aí veio essa história, a torcida vaiou na hora que tem que vaiar. E foi muito bem, apoiou o jogo inteiro. E fez uma pausa, as organizadas fizeram uma pausa no segundo tempo, no começo, que foi um protesto silencioso, legítimo. Nada violento, nada agressivo, não ofenderam ninguém, apenas mostraram que estavam satisfeitos e com motivos para isso. O Flamengo tem que jogar mais bola. O torcedor pode ser compreensivo e ao mesmo tempo cobrar dentro do que pode ser considerado algo civilizado, que não tem que invadir CT, querer bater em jogador, isso não está certo.
mas no estádio, pagando ingresso, por que não? Ao final do jogo, vaiou mostrando a sua insatisfação. Aí vem essa falácia que a torcida do Corinthians não vai. Durante o jogo, ela não costuma vaiar mesmo, não. Como a do Flamengo, não vaiou. Às vezes, um ou outro cara vaia isso em qualquer estádio, mas o grosso da galera, a massa, não vaiou, apoiou. E a do Corinthians já vaiou várias vezes, como você pode ver nesses prints aí, ó. Diferentes anos, diferentes momentos, você vai vendo aí vaias da torcida do Corinthians. E vaias legítimas. O time empatou com vitória. A torcida não gostou, jogo em Itaquera. Ano passado, 2025, não tem nenhum ano, foi na metade do ano passado. Vaia. Correto. É uma maneira de demonstrar a sua insatisfação. Então, não é verdade que a torcida do Corinthians não vaia, e não é verdade que a torcida do Flamengo vaiou o time durante o jogo, coisa parecida. Não, ela apoiou o time e vaiou na hora certa. E tem que vaiar. O jogador em campo não pode achar que o torcedor está acomodado, aceitando qualquer coisa para que ele também se acomode. Ele tem que, às vezes, ser cobrado. Olha, não estamos gostando não, porque o torcedor é o patrão. Tudo no futebol só existe graças ao torcedor. Importante você que é rubro-negro não embarcar nessa falácia não. Não embarca nessa onda não. Fica ligado, tá? E fique ligado também no cupom GOMAURO para você comprar produtos da Golcase com desconto, vale muito a pena. Aproveite o cupom GOMAURO, tá? Acessando o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está em sua tela. Eu quero lembrar que nós teremos live no sábado, depois do Flamengo e Sampaio Corrêa. O Flamengo tem que vencer e torcer por um tropeço de Boa Vista, Madureira, ele, no caso, derrota de um dos dois, e aí fazer saldo de gols, ou vencer e torcer para que o Nova Iguaçu não vença a sua partida. Aí ele se classifica em quarto, até em terceiro, quem sabe, para a fase de mata-mata do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, podendo até ter um confronto com o Botafogo, primeiro contra quarto, que aconteceria provavelmente lá no sábado de Carnaval. Vamos acompanhar. Também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Toda segunda-feira e sexta-feira, às 11 horas, eu faço parte da equipe que faz o programa na área, a live na área. E às segundas tem sorteio de camisa oficial, a sua escolha se você for contemplado, mas tem que participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Aproveite e faça inscrição no canal, o link está no primeiro comentário fixado. Você pode também participar do bolão, pode faturar no bolão e manda superchat nas lives do canal S1 Live no YouTube, sem pagar nada. Todo dia tem live às 11 horas da manhã no canal S1 Live do YouTube. Faça inscrição. Também quero destacar aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives e apoia o nosso trabalho. E também o clube de membros. Você se inscreve, participa, tem acesso mais rápido a vídeos como esse que você está vendo. Tem live mensal dos membros do canal. Você pode participar conosco, dividindo a tela e debatendo com outros integrantes do clube de membros a partir do nível nada patético. E também você, dessa forma, apoia o nosso trabalho aqui, o nosso jornalismo, integrando-se ao clube de membros do canal. Legal? E o link no primeiro comentário fixado para o meu blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Então é isso, pessoal. Live nesse sábado, depois de Flamengo e Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Eu aguardo vocês. Valeu, saudações.